No taoísmo, acredita-se que tudo no universo está interconectado e que o macrocosmo do cosmos reflete o microcosmo do indivíduo. Este princípio é central nos ensinamentos da Flor Dourada, que oferece técnicas para canalizar as energias internas, alinhando-as com as forças universais e alcançando então, por esse intermédio, um estado de equilíbrio e luminosidade interior. Hoje, iremos explorar essas antigas técnicas. Para começar essa jornada, saiba que o texto convida você a mergulhar para dentro, a explorar os vastos e muitas vezes inexplorados territórios da sua consciência. Ele ensina que a verdadeira alquimia não está em transformar metais comuns em ouro, mas em transformar a mente. Mais adiante, falaremos sobre a alquimia oriental, mas o que queremos destacar é que esse processo introspectivo pode levar a algumas realizações também desconfortáveis sobre si mesmo, mas valorosas para um efeito verdadeiro na transformação interna. Essa jornada não se resume apenas a descobrir a luz interior. Envolve também confrontar as sombras que têm se escondido nas profundezas da mente. Isso porque os sábios taoístas acreditam que o verdadeiro poder não vem de conquistas externas, mas do domínio de si mesmo. Eles ensinavam que, ao harmonizar-se com os ritmos naturais do universo, é possível alcançar um estado de paz interior e de sabedoria. Essa harmonia está no cerne do Segredo da Flor Dourada, que é um texto que não apenas instrui, mas guia gentilmente, convidando você a se desvencilhar das distrações do mundo exterior e a se concentrar no cultivo do seu ser interior. Vamos começar com os fundamentos, a virada da luz. Uma das práticas centrais descritas no texto é a virada da luz, ou Huang chinês. Isso envolve focar a mente para dentro, redirecionando o fluxo de energia que geralmente se dispersa através dos sentidos e cultivando um estado de profunda centralização meditativa. É essencial aprender a fazer isso, pois em nossas vidas diárias, nossa atenção é constantemente atraída para o exterior. Estamos imersos nas atividades, distrações e demandas do mundo ao nosso redor. Nossos sentidos nos puxam em várias direções e nossos pensamentos costumam ser dispersos, saltando de uma coisa para outra. Raramente tiramos um tempo para olhar para dentro e explorar o vasto mundo interior que existe além da superfície de nossa mente consciente. A virada convida-nos a adentrar esse interior e desta forma, através de técnicas como o Neidan, vamos combinando práticas físicas, mentais e espirituais que prolongam a vida e que criam um corpo espiritual, também considerado um corpo imortal, por ser um corpo energético. Também é conhecido assim como a alquimia interna, ou Jindan, que significa elixir dourado. O objetivo é reverter a direção do nosso foco e direcionar a luz da nossa consciência para o interior. Ao fazer isso, o praticante aprende a iluminar o mundo interno, revelando verdades ocultas na mente consciente. A jornada interior pode ser desafiadora, pois exige confrontar as sombras que habitam em nossa psique. Isso é exatamente o que mencionamos ao falarmos sobre realizações desconfortáveis. No entanto, os ensinamentos do segredo da Flor Dourada oferecem o guia para navegar por essas paisagens internas, fornecendo orientações sobre como superar
obstáculos e alcançar o despertar espiritual. Então, quais são os passos para virar a luz? Vamos aqui observar cada um deles. Preste atenção. O primeiro passo desse processo é a quietude meditativa. O texto destaca a importância de sentar em silêncio e acalmar a mente. Nesse estado de tranquilidade, você cria o espaço necessário para direcionar seu foco para dentro. Essa calma permite que você veja seus pensamentos, sentimentos e impulsos com mais clareza, sem se deixar levar por eles. É sobre criar uma distância entre sua consciência e o fluxo constante de atividade mental. À medida que você aprofunda essa prática, o texto aconselha a centrar sua mente e respiração, trazendo sua atenção para a respiração e permitindo que ela o guie a um estado de ser mais equilibrado e centrado. Ao focar a respiração, você se ancora no momento presente, o que ajuda a se manter firme enquanto explora camadas mais profundas da sua consciência. É nesse ponto que o processo de virar a luz começa a ter efeito. Conforme você começa a experimentar as energias refinadas dentro de você, dá-se início a essa jornada como um movimento do fogo, uma energia ativa e exterior. Para a água, uma energia passiva e interior. Essa metáfora ilustra a mudança de uma vida focada externamente, impulsionada por desejos e distrações, para uma existência voltada para dentro, onde se está alinhado com o fluxo natural do universo. Essa é a essência do retorno à fonte, um retorno ao estado puro e não diferenciado de ser que existe além das construções de tempo, espaço e do eu físico. Outro passo importante é observar sem apego. O segredo da flor dourada ensina que, ao encontrar diversos pensamentos, emoções e memórias, é essencial observá-los sem se apegar ou se identificar com eles. Isso significa reconhecer o que surgir sem tentar segurá-lo ou afastá-lo. Por meio desse apego, se ganharia clareza sobre a natureza da sua mente e começa a dissolver as barreiras que impedem de experienciar seu verdadeiro eu. O passo final nesse guia é nutrir a luz interior. À medida que você pratica a virada da luz e observa seu mundo interno, sem apego, começa a cultivar um sentido de luz interior ou clareza espiritual. Essa luz representa a sua consciência despertada e, à medida que se fortalece, ela ilumina o caminho através das sombras, guiando em direção ao despertar espiritual. Essa prática não é apenas um exercício metafórico, é uma abordagem deliberada e disciplinada à meditação e ao autocultivo. Ao nos engajarmos na prática do Yiguan, permitimos que nossa atenção se estabeleça no interior, em vez de deixarmos nossos pensamentos vagarem para fora. Trazemos nossas mentes de volta ao centro do nosso ser, a fonte da nossa consciência. Esse foco interno nos ajuda a acalmar a mente, silenciar os sentidos e conectar-se com as camadas mais profundas da nossa consciência. A prática do Huang não é algo que se pode dominar facilmente. Isso requer paciência, dedicação e disposição para explorar as profundezas da nossa própria consciência.
No entanto, para aqueles comprometidos com esse caminho, as recompensas são imensas. Reverter a luz abre as portas para uma nova maneira de ser, uma forma que está profundamente conectada à fonte de toda a vida e alinhada com os ritmos naturais do universo. É uma prática que tem o poder de transformar nossas vidas, nossa consciência e nossa compreensão da realidade. Ao se aprofundar no segredo da flor dourada, você encontrará trechos que revelam a verdadeira natureza da nossa essência. Um segredo profundo que tem eludido até mesmo os místicos mais iluminados. Curiosamente, esse texto antigo já havia descoberto esse conhecimento muito antes dos buscadores espirituais modernos. Então, o que ele diz sobre nossa verdadeira natureza? Ele explica que nossa essência original não é algo que precisamos buscar fora de nós mesmos. Já está dentro de nós, esperando para ser descoberta e despertada. Ao inverter a luz, direcionar nossa atenção para dentro, encontramos uma fonte de luz, sabedoria e paz, que vai muito além do que o mundo externo pode oferecer. O mundo exterior, com todas suas tentações e distrações, é apenas um reflexo do nosso estado interno. A insatisfação que sentimos, um anseio por algo mais, é um sinal de que estamos olhando na direção errada. Em vez de buscar a realização do mundo externo, devemos voltar nosso olhar para a fonte de toda a experiência, a mente e o espírito. Agora é hora de absorver da leitura, pois há conceitos importantes a serem aprendidos. Um deles é o conceito da abertura do coração celestial. Esta é uma metáfora, um estado de espírito que só pode ser acessado e mantido através de uma profunda quietude interior e sinceridade, alinhando-se ao princípio de que a forma é vazio e o vazio é forma. O que essa frase significa? Essa dualidade aponta para a natureza paradoxal da realidade, entendida tanto como no taoísmo quanto no budismo, destacando como o material e o imaterial estão interligados, sendo diferentes aspectos da mesma verdade. Essa compreensão é crucial, pois ensina que o objetivo final, o elixir dourado ou a iluminação espiritual, não pode ser alcançado por força ou mero entendimento intelectual. Em vez disso, requer uma conexão sincera e profunda com a verdadeira natureza de cada um e com os refinados processos internos que se alinham com o tal. A ideia de que a abertura permanece sempre acessível, uma vez acessada, sugere que esse estado de despertar espiritual é permanente. Não é algo que pode ser perdido após ser alcançado, pois representa uma transformação fundamental do ser. A prática de manter a sinceridade ou Kunshon é central neste processo. A sinceridade neste contexto refere-se a um compromisso puro e inabalável com a verdade da própria natureza e a disciplina de manter essa conexão sem distrações ou ilusões. A sinceridade garante que o trabalho espiritual realizado seja autêntico e que o praticante realmente se engaje com os mistérios mais profundos de si mesmo e do universo, em vez de simplesmente cumprir formalidades. Sem sinceridade, a prática da alquimia interna, ou Neidan,
que abordaremos mais adiante, será ineficaz. Essa ideia também se reflete no conceito de sou mencionado no texto, que é um termo que desafia uma definição simples, pois incorpora a natureza paradoxal. A natureza da verdade espiritual pode parecer difícil de compreender à primeira vista, mas é uma das verdades mais importantes. Na filosofia taoísta, essa ideia se assemelha ao conceito de totalidade ou assimidade, frequentemente chamado de tathata. Nos ensinamentos budistas, ela aponta para a realidade das coisas em seu estado mais natural e autêntico, além das distinções dualistas de bom e mal, certo e errado. Assim, essa realidade é a verdade última, que está sempre presente, mas que escapa à compreensão da mente analítica. Não se trata de algo que pode ser completamente entendido pela mente, mas é a realidade com a qual devemos nos alinhar para alcançar o despertar espiritual. Isso envolve reconhecer e incorporar a natureza fundamental da realidade, sem tentar alterá-la, resistir a ela ou dissecá-la intelectualmente. No fundo, essa talidade representa a essência inefável da realidade, uma verdade que está sempre presente, mas que só pode ser vivenciada diretamente, não compreendida intelectualmente. Esse é o objetivo da jornada espiritual, retornar à talidade para alcançar a verdadeira iluminação. Dominar esses conceitos nos aproxima da verdade essencial deste texto, o segredo do Nidam e o elixir dourado. No entanto, antes de chegarmos lá, ainda há um conceito a ser aprendido, a transmissão do caminho. O conceito de transmissão de coração a coração nas tradições taoístas e Zen explica como a comunicação espiritual, o ensino e o aprendizado devem funcionar. Fundamentalmente, o tal não é algo oculto ou obscuro, está sempre presente e acessível a todos. No entanto, a verdadeira compreensão do caminho não pode ser totalmente capturada apenas por palavras ou ensinamentos intelectuais. É algo que deve ser vivido diretamente. Essa experiência direta muitas vezes ocorre por meio do que se chama de transmissão, de coração a coração. É precisamente por isso que o segredo da flor dourada não é tão conhecido no Ocidente quanto outros textos espirituais. Não é que seus segredos estejam deliberadamente escondidos, mas sim que esse tipo de conhecimento só pode ser compreendido através de um despertar interno. Esse despertar acontece quando a essência do ensinamento é transmitida do coração de um instrutor para o coração de um receptor, de uma maneira que vai além da explicação verbal ou do raciocínio lógico. Essa transmissão é tão refinada e profunda que pode ocorrer de forma inesperada, em um momento de entendimento mútuo, muitas vezes sem qualquer instrução formal. A ideia de que a compreensão pode nunca ser completa, mesmo quando a transmissão ocorre verbalmente, e ainda menos quando é feita por escrito, enfatiza as limitações da comunicação convencional. Ao transmitir verdades espirituais, a escrita e as palavras faladas podem apontar para a verdade, mas nunca conseguem encapsular completamente a experiência dela. Assim, o grande caminho dos mais elevados depende dessa transmissão invisível, que é sentida e compreendida
intuitivamente em vez de intelectualmente. Essa forma de transmissão é marcada pela espontaneidade e pela pureza do coração. Não pode ser agendada ou forçada, ela ocorre quando as condições são favoráveis, quando tanto o instrutor quanto o receptor estão em um estado de verdadeira abertura e receptividade. Quando isso acontece, os espíritos do mestre e do discípulo se conectam. A fusão acontece e a compreensão surge de maneira repentina e clara, muitas vezes acompanhada de profundas respostas emocionais. Esses momentos de transmissão podem ser intensos e transformadores, às vezes provocando lágrimas ou sorrisos compartilhados, à medida que ambas as partes reconhecem a profundidade da conexão e a verdade que foi comunicada. Dito isso, chegamos ao ponto em que tudo o que resta a aprender é a verdade da alquimia interna. Está pronto para conhecer o ensinamento mais importante do segredo da flor dourada? Prepare-se, pois esse conhecimento pode mudar sua experiência da realidade daqui em diante. O segredo do NEM, no coração deste texto, gira em torno do Nidan, ou alquimia interna, uma prática que promete não apenas o despertar espiritual, mas a capacidade de transcender as limitações da existência comum. Diferente da alquimia ocidental, que busca transformar metais básicos em ouro, o NEM se concentra na transformação do eu. É uma prática que vai além da meditação ou contemplação. Trata-se de um processo de refinamento da mente e do espírito, transformando o ordinário em extraordinário. No mundo do Nidan, o corpo é visto como um vaso e a mente, o fogo que alimenta essa transformação. Os sábios acreditavam que, ao controlar a respiração, focar a mente e retirar os sentidos, seria possível cultivar a energia interna conhecida como o Chi. Quando essa energia é adequadamente direcionada, pode levar à criação da flor dourada, um estado de iluminação espiritual onde o praticante transcende o mundo físico e se une ao tal, a realidade última. Essa energia é vital e é fina, conectando o corpo físico aos reinos espirituais. As práticas de Nidan se concentram em cultivar e refinar esse Chi, direcionando-o para dentro, em vez de deixá-lo se dissipar no mundo externo. Esse foco interno é o que distingue o Nidan de outras formas de cultivo de energia, como o Qigong, que geralmente visa fortalecer o corpo e a mente através do fluxo externo de energia. Estar verdadeiramente vivo é viver na tensão entre duas forças opostas, o desejo pelo que se quer e a realidade do que se possui atualmente. Essa divisão é uma parte inerente da experiência humana, um lembrete constante de que estamos sempre em busca de algo que está além do nosso alcance. No entanto, é exatamente nessa tensão que reside a essência da vida. No seu núcleo, o Nidan trata da harmonização das forças opostas dentro de nós, Yin e Yang, o ativo e o passivo, o material e o espiritual. Os sábios acreditam que quando essas forças estão corretamente equilibradas, é possível cultivar o elixir dourado, uma substância metafórica que representa a iluminação espiritual e a unidade com o tal, a fonte suprema de toda a existência. O processo do Nidan começa com o cultivo do Jin, ou essência, que é considerada a forma mais material de energia no corpo. O Jin é visto como a fundação da vida,
armazenado na região do baixo ventre e associado à vitalidade física. Através de práticas específicas, o Jin é transformado em Qi. Essa não é uma transformação literal, mas sim um processo. Uma representação metafórica que simboliza o refinamento de nossas energias físicas em algo mais refinado e poderoso. Assim como a alquimia ocidental, o segredo da flor dourada também se ocupa da criação de um elixir essencial que pode transformar a vida completamente. O elixir dourado, que é um objetivo supremo do Nidã, é frequentemente descrito em termos alquímicos, mas é importante compreender que esse elixir não é uma substância física. Na verdade, trata-se de um estado de ser que é alcançado por meio da culminação do processo alquímico interno. O elixir dourado é por vezes descrito como a realização da verdadeira natureza de alguém, ou como feto imortal, um conceito que ilustra o desenvolvimento e o refinamento internos que levam à iluminação espiritual. Ele é considerado a semente dos imortais, presente em todos, representando o potencial de cada um para alcançar esse elevado estado de ser. Quando o praticante refina o Jin em Qi, o Qi em Shen, e então une o Shen ao Tao, disse que o elixir dourado é produzido. Esse elixir concede a imortalidade espiritual, libertando o praticante do ciclo de nascimento e morte. Não se trata apenas de escapar da reencarnação, mas de alcançar um estado de consciência que transcende as limitações do tempo e do espaço. Essa é a essência da imortalidade espiritual, uma existência em harmonia com o Tao, onde o praticante se torna um com o fluxo do universo, experimentando uma profunda sensação de paz, unidade e presença. Os ensinamentos do segredo da flor dourada não devem ser compreendidos de uma só vez. Eles precisam ser absorvidos lentamente, como a luz do sol filtrando-se pelas frestas de uma janela fechada, iluminando a escuridão interna. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas as recompensas são incomensuráveis para aqueles que estão dispostos a dar o primeiro passo. O segredo da flor dourada oferece uma chave para desvendar os mistérios do universo e descobrir a verdadeira natureza da existência. Ao embarcar nessa jornada, lembre-se de que a luz que você busca já está dentro de você, esperando para ser ativada e brilhar intensamente, iluminando o caminho para a iluminação. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Obrigada por assistir.